Deus é bom, minha gente. Recebam a graça e a paz do Senhor. Gente, recebam a graça e a paz do Senhor. Levanta suas mãos, porque hoje eu vim aqui para dizer que há uma nuvem do Espírito que está soprando sobre o corpo e a mente de alguém. A palavra que eu trago essa noite é que o Espírito Santo vai colocar alguém de pé no meio de um vale de ossos que estão sequíssimos. Se liga, pastor Eduardo começou dizendo aqui o debate entre profetiza, não profetiza. Eu vou repetir para você o que está em Ezequiel 37. O que é que você está vendo? Um vale de ossos, me dá detalhes, sequíssimos. Podem viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca, meu filho, e profetiza sobre esse vale. Fala para esse vale, recebe vida e vem dos quatro cantos, ó Espírito, e coloca de pé um exército. Eu vim dizer para você que o chute que o diabo deu para te tombar no inferno deu errado, porque a graça veio aqui para te pegar no colo. Se eu fosse você, eu adorava a Deus com mais vontade. Eu vou repetir: o chute que o diabo deu para te jogar no inferno deu errado, porque a graça veio aqui para te colocar no colo. Os improváveis estão entendendo a voz de Deus. Ó. Os improváveis estão ouvindo a voz de Deus. Estou te falando de um vale de ossos sem vida. O improvável está acontecendo. Ele sopra e coloca de pé um exército. Gente, Atos capítulo 13. É sobre isso que eu quero falar. Atos capítulo 13, o verso 52, diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Repitam comigo: os discípulos. Minha gente, a pressão baixou, foi? Digam assim: os discípulos. Digam: continuavam. Diga: continuavam. Digam bem alto: cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Olhe bem para mim. Continuavam, apesar de. Continuava, apesar de 51 versículos atrás. Oi? Talvez você ainda não tenha percebido que se manter caminhando com alegria e cheio de Deus dá uma confundida no inferno. Porque é mais ou menos assim: Pedro, amanhã você vai morrer. Ele faz o quê? Deita e vai dormir. Aí alguém te vê num turbilhão e diz: como é que consegue descansar? Como é que consegue servir? Eu sei que cada um reage de um jeito à guerra. E eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui que estão tendo que resistir para seguir. Vamos voltar lá no versículo 1. Há um movimento na igreja. Há um propósito sendo estabelecido para expansão. Ouça, para expansão. Há um propósito para o crescimento. Os apóstolos estão reunidos e começam a orar. E começam a jejuar. E começam a adorar. Guarde isso. Enquanto jejuam, oram e adoram, o Espírito de Deus vem com uma direção. Ouça, quem está meio perdido,
Não sei o que vai ser de 2022, Isa. É tanta coisa que eu já ouvi, que eu não sei bem para que lado que eu vou. São tantas vozes. Aí Deus te senta hoje aqui para dizer, enquanto você ora, jejua e adora, o meu Espírito vai se revelar a você, te dando uma direção. Não, gente, é um beabá muito básico e não tem nada de novidade. Não tem sal e nem pedacinho de pano. A estratégia ainda é a mesma. Enquanto a igreja está reunida, jejuando, orando e adorando, o Espírito Santo se revela dando uma direção. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você está aqui adorando, servindo, jejuando e orando, não vai te faltar direcionamento. Sabe que eles estão ali com um propósito e discernindo. Precisamos crescer. Como e para onde? Precisamos seguir, mas para que rumo? Não dá para seguir sem direção. E de boa, não existe lugar mais seguro para andar do que na direção de Deus. Porque todo mundo pode falar o que quiser. Se você pode descansar na direção de Deus, está tudo certo. E os apóstolos entenderam isso. Vamos jejuar, vamos orar, vamos servir, vamos adorar, vamos para o princípio básico da fé cristã, bora. Enquanto faziam isso, olha o que a Bíblia diz. O Espírito Santo disse, o verso 2: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Quem foi que disse? Gente, quem foi que disse? Quem foi que disse? Eliane, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo deu nome. O Espírito Santo apontou o lugar e disse: eu quero Barnabé e quero Saulo. E a missão sobre a vida deles já está decidido. Eu já tenho endereço e já tenho as pessoas. Ah, meu Deus, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo ainda chama alguém pelo nome. Eu quero lhe dizer que em terra que só homens falam, o Espírito Santo ainda tem voz. Levanta a tua cabeça, porque essa palavra é com você, que diz: nunca eu vou ter chance para nada, porque parece que o Espírito Santo está longe. Oi, o Espírito Santo é o Senhor da igreja, e Ele ainda fala, Ele ainda chama pelo nome, Ele ainda dá missão para a igreja. O Espírito Santo disse. Isso aqui é perfeito. Aqui não tem esquema não. Aqui tem o Espírito Santo dando nomes. Se alguém esqueceu disso, eu vim aqui só para refrescar sua memória. Ele ainda chama pelo nome. Ele ainda aparece de madrugada dizendo: Samuel, Samuel. Ah, meu Deus, Ele ainda abre a boca de gente que não é corrompida, profetizando pelas redes sociais. Ele ainda tem profetas para chamar alguém pelo nome. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Sabe por quê? Porque tem uma lista de nomes sendo apresentadas para a missão, mas o Espírito Santo desce na reunião e chama 2 pelo nome. Eu estou dizendo que não tem esquema e nem trocadilho. Tem o Espírito Santo dando ordem e dando comando. Eu quero. E eu quero ver quem é o homem para dizer para o Espírito Santo: esse aqui não está qualificado. Eu quero ver quem é o homem para dizer para o Espírito Santo: essa aqui está queimada. Eu quero ver quem é a terra para mandar comando para o Espírito Santo. Se você tem mãos, pode levantar, porque tem nomes que o Espírito... Levanta a mão com vontade, porque Ele está chamando alguém aí pelo nome. E eu sei que tem gente que nem suporta ouvir seu nome.
Nem toca nesse nome. E geralmente quando a gente está magoado com alguém, a gente fica assim, né? Nem cita esse nome perto de mim. Mas aí eu estou vendo uma obra do Espírito Santo, para que a igreja não fique resumida dentro das salas. Eu vejo uma reunião e o Espírito Santo chegando e dizendo: eu vou chamar 2. Tem mestres, tem profetas. É uma lista carregada de gente boa. E o Espírito Santo, que usa mestres e doutores, tem um ex-assassino na lista. Bem-vindos improváveis, que ninguém chamaria você para nada. Mas quando o Espírito Santo aponta, eu quero ver quem para. Quando ele barassuri me aia, se eu fosse você, eu rasgava o peito, adorando ao Deus que te conhece pelo nome. E ele diz: chamei-te pelo teu nome, você é meu. Ah, meu Deus, e vou te falar. Aqui, vou falar de mim porque, né? Quem pode falar de mim sou eu e Deus, né? O restante é só especulação. Pode te chamar por nomes pejorativos. Ah, essa magrinha. Ah, essa gordinha. Ah, esse negrinho. Ah, essa negrinha. Ah, essa branquela. Ah, essa não sei o quê. Mas quando o Espírito Santo decide chamar, ele aparece na reunião e diz: eu quero. Chama o Barnabé e o Saulo para mim. Quando Barnabé e Saulo se apresentam, o Espírito Santo disse: anota aí, salva aí no Waze o endereço. Qual é o endereço? Eu chamei vocês para a região de Chipre. Eu vou fazer um rebuliço tão grande naquela região. Eles não têm noção de quem sou eu, mas eu estou calçando os pés de vocês e munindo vocês. Vai para onde? Para Chipre. Agora vê como Deus é bom. Porque Chipre é a região do Barnabé. É onde Barnabé nasceu. O Espírito Santo está enviando 2, que um deles é a porta de entrada. Guarda isso. A porta de entrada para a região de Chipre é Barnabé, porque Barnabé nasceu lá. Levanta a cabeça. Deus quer sacudir uma cidade, e para entrar naquela cidade, o acesso é alguém que nasceu lá. Será que você está conhecendo a estratégia? Jesus quer sacudir Samaria, mas alguém colocou o pé na porta e disse: aqui você não entra. Jesus dá um nó no inferno e na sociedade. Senta na beira de um poço e diz: eu vou entrar nessa cidade através de uma improvável. Eu vou sair salvando aí dentro. Quer trancar a porta? Eu vou entrar através de uma mulher. Está me ouvindo aí em cima? Eu estou dizendo a você que quando Jesus decide entrar numa casa, não tem quem coloque o pé na porta. E quer saber? Alguém pode levantar a bandeira da religião que quiser e falar como quiser. Evangelho aqui não entra, pois ele tem seus infiltrados. O céu tem seus infiltrados para entrar em lugares improváveis. Você quer saber? Você quer saber? Tem lugar que eu não entraria se não fosse pessoas como acesso. Tá, Isa, eu quero muito evangelizar no hospital, mas em época de pandemia tudo limitado. Mas aí Deus tem médico crente, tem enfermeira crente. E naquela empresa que todo mundo foi contaminando um ao outro, dizendo ser ateu.
Como é que o evangelho entra? Aí Deus te coloca lá. É bom que alguém entenda o que está acontecendo aqui. Levante bem sua cabeça e registre isso aqui. Uma Babilônia corrompida, vendida a Nabucodonosor. Mas Deus quer levantar um crente para colocar no governo. E vou dizer uma coisa para as pessoas, né, que ficam falando demais, é porque crente e política não combina. Então rasga o capítulo 2 do livro de Daniel. Porque quem Deus decidiu colocar no governo, Deus colocou. E Daniel ainda escreveu dizendo assim: é Deus que estabelece e é Deus que destitui. Levanta a cabeça. Eu estou dizendo aqui que Deus vai colocar crentes em lugares estratégicos. Em lugar de corrupção, Deus ainda tem gente de verdade. Em lugar de engano, Deus ainda tem gente de mim. Em lugar de engano, Deus ainda tem alguém de verdade. Levanta a sua cabeça. E vou dizer, o que Deus decidiu, está decidido. Para desmistificar da cabeça de alguém a ideia de que Deus não pode plantar um crente no meio de um ambiente imundo para fazer alguma coisa, eu só quero te lembrar que um sonho, a revelação e a interpretação virou a vida de Daniel de ponta cabeça. Porque quando ele dá a Nabucodonosor a revelação do sonho e a interpretação, ele fica besta e diz: eu nunca vi tanta sabedoria numa pessoa só. Daniel, assume o governo aqui na Babilônia. Qual foi a resposta do Daniel? Não, eu não posso me envolver com Babilônia, porque eu sou crente, né? Eu sou muito santo, não posso me envolver. Não, Daniel disse: eu aceito o governo, mas eu quero dizer para o Senhor que para Deus me revelar o sonho, eu não orei sozinho. Eu orei com 3 amigos: o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque eu estou profetizando. Daniel disse: eu aceito governar, mas eu quero ser ladeado de amigo. Eu quero estar cercado de gente que tem o meu coração. O rei disse: está fechado. Numa porta Ananias, na outra porta Azarias, na outra porta Abidnego. E no governo Daniel. Eu estou dizendo que Deus tem uma equipe poderosa para levantar. Você pode adorar, porque Deus vai levantar uma equipe poderosa. Eu não sei se você tem amigos aí perto de você, mas se você tiver, diz para esse amigo: nós somos uma equipe poderosa. Nós somos uma equipe poderosa. Nós somos uma equipe poderosa. Vamos cercar essa Babilônia. Vamos cercar esse Brasil. Você acredita que Deus está dando território para crente aqui? Você acredita que Deus está entregando um bairro na tua mão? Não, alguém não entendeu não. Eu estou dizendo, você está queimando a cabeça. Deus, qual vai ser a estratégia? O céu já disse, já escolhi o lugar e já te nomeei. Só vai. E quer ver? Eu mudei recentemente. Na primeira semana lá em casa, eu contei quantos andares tem o prédio que eu moro. 15 andares. Deus, como é que eu vou fazer para alcançar minhas vizinhas? Como é, Senhor? Como é? Porque folheto tem hora que as pessoas já até descredibilizam. Aí eu liguei para uma editora e disse: eu quero evangelizar meu prédio, vocês colam comigo? Isa, me dá só uns minutos. Quantas Bíblias você precisa? Quantas literaturas você precisa? Eu disse: eu quero alcançar todos os vizinhos. Aí as caixas chegaram. Entre bom dia, boa tarde. E aí, beleza? A gente vai conquistando o território.
Eu estou enviando vocês a Chipre. Agora guarde isso no coração de vocês, que é importante. Eles seguem e vão pregando, né? Vão pregando. Até que chegam numa certa região que o procônsul, um homem chamado Sérgio Paulo, super inteligente, culto. Aquele homem era a porta de entrada para aquela região. Ele se interessou pelo sermão de Paulo e do Barnabé e mandou chamar. Vem cá. Vocês estão falando do que mesmo? De Jesus, que foi morto e sepultado. Do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Sim. O procônsul está com o coração aberto, ó, recebendo a palavra. Mas olha o que diz aqui. Atravessa, no meio do trabalho evangelístico, um homem chamado Bar Jesus. E que ironia, sabe por quê? Porque o nome Bar Jesus significa filho de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era feiticeiro. Um filho de Jesus, feiticeiro. Sabe o que é incrível? É que Paulo e Barnabé está pregando, o coração do procônsul está aberto, mas o Bar Jesus entra no meio para tentar impedir que a semente dê frutos. Aquele filho de Jesus, na verdade, era um prestador de serviço do inferno. Porque todas as vezes que alguém se opõe à pregação do evangelho, não dá para dar outro nome. E sabe o que Paulo faz? Paulo se levanta com autoridade. Olha o que está escrito. Paulo se levanta com autoridade. Olha para ele e diz: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas. Diga: para que saibas. Está fraco, diga: para que saibas. Olha o que Paulo diz: para que saibas que a mão do Senhor é contra ti. Não vou ficar discutindo com você e nem procurando texto na internet para te responder. Paulo levanta a voz e diz: para que você saiba que Deus colocou a mão para te frear, vai vir um sinal aqui, você vai ficar cego e você vai parar de perverter o que é justo. Eu vou falar isso aqui pausadamente. Não se discute com o demônio, vai na autoridade de quem te enviou. Eu vou dizer uma coisa para alguém que está encarregado de uma grande missão e fica perdendo tempo procurando o texto para dar resposta para endemoniado. Deus te trouxe aqui para dizer: não perca energia, não perca comunhão, não perca graça para responder endemoniado. Endemoniado, você vai na autoridade do nome de Jesus, já vai pedindo sinal para o céu. Alguém está me entendendo aqui? Recebe, olha o que está escrito aqui. E imediatamente, no mesmo instante, olha o que diz o verso 11. No mesmo instante, sentiu ele, o tal do Bar Jesus, ou Elimas, sentiu como um nevoeiro que encobriu, e os seus olhos ficaram em trevas, tateando e rogando para alguém lhe segurar as mãos. Alguém vai tirando o Bar Jesus de cena, porque o Espírito Santo está enviando alguém para fazer algo novo naquela cidade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem vai tirar a oposição de cena é o Espírito Santo.
As mãos erguidas devem ser de alguém que crê em profecia, não é? Pois é. Eu estou dizendo que a ameaça do feiticeiro deu errado, porque há um maior conosco do que aquele que está no mundo. Estou dizendo que não existe torcida no inferno para frear o que o céu decidiu fazer em Chipre. Você está com medo? Você está com medo? Não, Isa, é porque me ameaçaram, é porque estão dizendo lá que já estão trabalhando ao redor. Levanta a cabeça se você... Oh, meu Deus. Que seja injetado em você coragem e autoridade. Tem um Golias gritando 40 dias, dizendo: não tem ninguém para guerrear comigo, eu quero ver quem me derruba. Vem um Davi servindo lanchinho, ouvindo o grito de quem está afrontando. Davi vai a ele dizendo: eu vou a ti. Mas aí Golias olha para Davi e fala uma besteira. Sabe qual foi a besteira? Em nome dos deuses filisteus, eu te amaldiçoo, Davi. Por que foi colocar demônio no meio? Por que foi colocar deuses no meio do caminho? Davi levanta a voz e diz: ah é? E eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Acorda, eu não vou nem fazer força, eu sei o que eu carrego, e é em nome daquele que me carrega. Alguém sabe o que carrega da eternidade? Você sabe o que você carrega? Vai nem fazer força. Aqui. Bar Jesus sai de cena. E o procônsul está aqui. O procônsul se converteu. Eu disse que o procônsul se converteu. Será que alguém está entendendo que Deus vai te fazer cessar autoridades? Vou falar de novo. Será que alguém está entendendo que Deus te fará acessar autoridades? Pronto. Missão cumprida aqui com ele. Bora Barnabé. Bora João Marcos. João trava. E diz: eu não vou seguir com vocês não. Como é? Eu não quero auxiliar vocês mais não, ó. João, a missão não acabou não, meu filho. Nós estamos só começando e você já vai desistir? João diz: eu não vou seguir mais com você. Paulo, eu não vou seguir mais com você, Barnabé. Eu vou voltar para Jerusalém. A mão de obra do João Marcos era muito importante. A presença do João Marcos era muito importante. Só que a obra do Espírito Santo não dependia do João Marcos. Se alguém consegue discernir o que está acontecendo, que te deixem, que retornem, que te abandonem. Eu vim profetizar que aquilo que o Espírito Santo tem para fazer não vai sofrer problema de substituição. João Marcos, você não vai dar conta de seguir com a gente? Não, eu estou voltando. Eu só quero te dizer, João Marcos, que o reino de Deus não é teu refém. Eu quero te dizer, João Marcos, que a obra de Deus não é teu refém. Ô João Marcos, eu quero te dizer que se você não quiser fazer, tem mais 7.000 espalhados no Brasil e no mundo para fazer o que você não quer fazer. Eu não sei quem é que pode seguir, independente do abandono. Eu não sei quem é que pode continuar, ainda que seja abandonado. Porque na boa,
mais. Se você não vai, não me impeça a mim. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Quer saber? Glória a Deus caminhando. Eu vou. Deixa eu concluir. Você não vai? Voltou. João Marcos foi embora. Barnabé olha para a cara de Saulo. E aí? Que a gente agora vai ter que fazer o serviço meu, teu e o dele. De boa. Vamos ter que fazer a nossa parte e a parte dele. Tranquilo. Só não vamos deixar de fazer. Alguém pensa do mesmo jeito? Eu estou perguntando se alguém pensa do mesmo jeito. Só não vamos deixar de fazer. Tá bom. Seguiram. Só que agora, aqui vai uma palavra para alguém. Isso aqui é específico e é direcionado. Eles param dentro de uma sinagoga. Paulo senta com Barnabé. O mestre está lendo a lei. Termina de ler. Fecha o livro. E manda uma mensagem para o Paulo e para o Barnabé. O bilhete dizia assim: irmãos, se vocês têm alguma coisa que nos encoraje, então falem. Ó, que perfeito. Quem conhece esses dois aqui? São dois anônimos que decidiram entrar no culto, sentar para ouvir a palavra. Mas de repente o mestre da sinagoga bateu o olho e mandou um bilhete. Vocês têm alguma coisa para falar que nos encoraje? Será que esse anônimo carrega alguma coisa que vai encorajar? Meu Deus, para quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem dois ali, anônimos, sentado, cultuando, que recebe a oportunidade. E quando recebe a oportunidade, não tem essa não de olha, não esperem nada de mim. Tem não. Você está com oportunidade. Paulo levanta a mão e diz: eu quero falar. Eu tenho muita coisa para falar. Então fala. Meu Deus, candelebaia. Gente, eu vou dizer uma coisa para jovens pregadores aqui, e vou falar com autoridade do que eu vivi, tá? Eu ainda nem tinha agenda, quase 24 anos atrás, mas os sermões estavam todos anotados. Era o Espírito Santo dando e eu anotando. Não tinha convite, mas já que o Espírito Santo estava dando, então estava sendo guardado. Na primeira oportunidade, tenho, quer falar? Quero. Tem alguma coisa para entregar? Eu tenho. Alguém está me ouvindo? Pois eu estou profetizando que Deus está abrindo portas e meu Deus! Irmãos, recebe em nome de Jesus. Deus está dando oportunidade para você apresentar o reino. O que você vai fazer? Eu quero falar. Não vou tagarelar, eu tenho o que dizer. Então diga. Aqui, irmãos, o Deus dos nossos pais enviou Jesus, mas vocês o rejeitaram. O Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O Deus dos nossos pais, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que levantou Davi depois de ter rejeitado Saul. Saul, que era da mesma tribo que eu, por sinal.
Pois dentro da minha tribo Deus levantou uma mulher para restaurar a história da nossa geração. E Paulo está aqui, fala, quando ele encerra o sermão, agradece a oportunidade, que vai saindo todo mundo para casa. Uma surpresa. Sabe qual foi a surpresa? Os gentios. Gruda em Barnabé e Saulo. Se liga, isso aqui é profecia. Um grupo de improváveis vai para junto de Barnabé e Saulo e diz: vem cá, fala mais. Deu sede, eu quero ouvir mais. Fala mais, meu coração está queimando, eu quero ouvir mais. Recebe graça e autoridade para deixar alguém com sede de receber mais daquilo que o céu colocou sobre a sua vida. Alguém deseja isso? Fala mais. Falo. Eles estão indo embora e o assunto de Paulo e Barnabé com esse grupo de pessoas é: gente, fica crente. Não desviem não, tá? Permaneçam fortalecidos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Só que o mestre da sinagoga está observando Paulo e as pessoas seguindo ele. Chamou Paulo e diz: vem cá, onde é que você vai estar sábado que vem? Aí Paulo: tô de boa. Você volta sábado que vem? A porta que se abriu lentamente agora está se abrindo completamente. Eu acabei de profetizar e quem quiser que receba. Volta. Aí eu volto. Quando foi no sábado, está escrito que quase, diga quase toda a cidade. Obrigado, gente, era só o quase. Quase toda a cidade estava reunida ali. Ouça. Gente que não aparecia faz tempo foi naquele dia. Não escute, Deus está te preparando, então você precisa guardar, tá? Quando o chefe da sinagoga percebeu aquele movimento de gente para ouvir o Barnabé e o Saulo, olha o que está escrito. Quem lembra? Tomados de inveja. A proporção da sua influência é inevitável que a inveja brote nos corações mais enfraquecidos com o sucesso alheio. Eu vou falar pausadamente. Isso aqui é para você que diz: eu evito confronto. Eu sei, porque eu estou nessa vibe aí. Sabe? Tá com preguiça de discutir. Fala o que você quiser. Sabe? E é inevitável. Aqui, o que foi, minha gente, que Barnabé e Paulo fez contra o chefe da sinagoga? Anunciaram o evangelho. No outro sábado, a proporção aumentou. Aí eles ficaram com raiva. Não entendi. Levanta a cabeça. Trigo, o teu crescimento vai revelar o joio. Você está preparado para crescer apesar de? Você está preparado para seguir independente de? Eu estou perguntando e é bom que alguém comece a pensar. Porque o teu crescimento vai revelar o joio. Porque enquanto está só no plano, não dá para perceber. Mas o joio, ele se agarra no trigo e começa a crescer junto. Quem está de longe não consegue discernir.
Porque parece que está crescendo trigo. Só que chega um nível do crescimento que o joio é obrigado a se revelar. Eu quero dizer que quem não te aguenta uma hora acaba se revelando. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Acorda, levanta a cabeça e receba. Você vai precisar crescer independente de joio. Você vai ter que aprender a levantar a cabeça independente de joio. Você vai ter que aprender a crescer com o joio agarrado e você tentando sugar. Mas fica crente, só quem tem raiz. Se eu fosse você, eu adorava. Joio não tem o que você tem. Então fica firme. Os trigos estão entendendo a linguagem aqui. Eu vou ter que desenhar. Porque joio dá um de que não entendeu. Joio faz cara de paisagem. O que foi, minha gente, que Paulo e Barnabé fez? Só pregou, só anunciou. Aí, a inveja no coração de alguém deu errado. E deu errado mesmo. Mas sabe o que é impressionante? É que apesar de... O chefe da sinagoga foi no coração dos príncipes. E começou a fomentar no coração dos príncipes. Você não vai acreditar no que ele está pregando, né? E eu acho que pastores melhor do que ninguém sabem do que é o desafio de ensinar e ter alguém por detrás. Nos grupinhos, né? Fechados, distorcendo tudo aquilo que é ensinado. Era um desafio para o Barnabé e o Paulo se manter focados no que o Espírito Santo chamou para fazer. Porque tem alguém focado na contramão. Só que eu vou dizer isso na autoridade do nome de Jesus. Se você sabe o que você carrega, quem vem na contramão, se você sabe o que você carrega, quem vem na contramão vai se ver freado por aquela mão que Deus usou o apóstolo Paulo para dizer: você vai sair de cena, porque esse trabalho do Espírito Santo aqui não vai parar de acontecer. Eu não sei quem é que está engasgado aí com um problema de agradecer ao Deus que cuida da obra que é dele. Sim, eu estou aqui profetizando que quem vai parar a oposição não sou eu. Quem vai parar a oposição não são meus argumentos. Quem sou eu na fila do pão? Mas aquele que envia é poderoso para desarticular todas as obras das trevas. Alguém está me ouvindo? Eu estou profetizando aqui que o mais valente chegou. Eu estou profetizando aqui que aquele que é mais valente vai tirar toda a oposição do inferno. Porque assim, não é só a inveja que já é ruim, é o que faz ao redor. Pronto, vão no coração dos príncipes. Aí, não deu muito certo. Deu mais ou menos certo. Sabe o que eles fizeram? Cadê as mulheres aqui? Cadê as meninas? Vocês estão em dúvida, é? Cadê as meninas daqui? Vocês se liguem, viu? Sabe o que eles fizeram? Foram no coração das mulheres, as mais influentes, para que essas mulheres reproduzissem contra o sermão de Paulo. Eu vou dizer uma coisa para as meninas que estão aqui: se o Satanás mirou em você e viu em você potencial para disseminar o que é mal, você tem noção do que ele enxergou em você? Não, eu vou falar de novo.
Satanás não é criativo. Ele mirou em você e viu o potencial de influência que você é. Então ele se antecipa. Antes que Deus domine ela, eu já vou estragar o território. Só que deu errado, porque Deus preparou esse ambiente aqui para dizer: o que eu te dei, minha filha, é precioso demais para você sair carregando, disseminando o que não edifica. Ó, menina, recebe a autoridade de Deus para pregar, profetizar. Rapaz, as meninas recebem mais de Deus aqui hoje. Tem uma menina perto de você? Se tiver uma menina perto de você, diga isso a ela: Deus te quer toda. Diz isso a ela: Deus te quer toda. Deus quer tua linguagem, Deus quer teu intelecto, Deus quer tua influência, Deus quer suas redes, Deus quer você. Eu vi calabaroxanderebaia. Quer saber? O diabo entrou em meninas, mas Jesus está aqui para dizer: é minha, vai ter que sair. Eu quero orar. Barnabé e Saulo, aqui, acabou. Retirem-se. Como é? Retirem-se. A missãozinha de vocês acabou. Segura aí. A missãozinha de vocês encerrou. Saiam. Barnabé e Saulo são expulsos. Ouça. Expulsos de uma obra que o Espírito Santo disse, enviou. Isso aqui é para você que diz: eu tinha certeza que eu estava na direção de Deus. Eu tinha certeza que foi Ele que me enviou. Eu tenho convicção que foi Ele. Aí Ele já está te respaldando, dizendo: olhe, repare, o ambiente ficou hostil, foram expulsos, mas enquanto eles estão saindo, lição de casa, o versículo que nós lemos: Paulo pega o sapato, dá uma sacudida e diz: ó, não devo nada, não estou levando nada, só quero dizer para vocês que Ele me chamou para ser luz até os confins. Vocês não me querem nesse pedacinho de cidade de vocês? Eu estou sem fronteiras. Ele me enviou para as nações. Não, levanta a cabeça, porque alguém precisa internalizar isso. Eu estou vendo alguém que está sendo rechaçado, mesmo sendo chamado pelo Espírito Santo a ser desafiado a se encolher num canto e desistir da missão. Mas eu estou vendo alguém dando uma lição para uma igreja por gerações: sacode a poeira, não devo, fiz o que podia, eu vou seguir, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Fica de pé, porque Deus está te enchendo de alegria para continuar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Começa a sacudir a poeira do teu pé agora. Vai mandando um recado para o inferno: não estou devendo nada e também não estou levando nada. Entreguei tudo e me entreguei por inteiro. Ó, a expectativa de te ver seguindo cabisbaixo deu errado,
Porque aqui você está recebendo alegria. Feche os seus olhos. Deixa eu orar. Espírito Santo, foi o Senhor que chamou esse homem. Esse garoto aí. Foi o Senhor quem chamou. Feche os seus olhos. Contrariando a tudo e a todos, o Senhor colocou o nome de alguém na lista. Para fazer uma obra maravilhosa em Chipre. Para fazer uma obra maravilhosa no governo. Para fazer uma obra maravilhosa naquela empresa. Para fazer uma obra maravilhosa naquela família. Espírito Santo, o Senhor é quem envia e quem respalda. Por isso toda incredulidade seja lançada fora. Toda indiferença e toda frieza saia. Que alguém perceba a graça do Senhor. E a presença do teu Espírito sustentando alguém para continuar. Recebe alegria. Porque você perdeu o prazer de servir e de viver para Cristo. Recebe alegria. Recebe alegria para servir. Recebe alegria para voltar para sua casa. Recebe alegria para continuar. E se você é batizado do Espírito Santo e com fogo e nunca mais falou em línguas, sinta Ele aquecendo a sua alma e renovando você aqui. Cadê os cânticos espirituais que Ele te deu? Cadê os profetas de Deus aqui? Cadê aquela alegria, não de frequentar um templo, mas de honrar? Recebe a alegria que te roubaram. Recebe alegria para voltar a servir ao Deus que te alistou. Recebe. Eu levanto minhas mãos para profetizar sobre a vida de quem perdeu a alegria para servir, de quem perdeu a alegria para estar. Recebe de volta, em nome de Jesus. Recebe alegria, recebe alegria. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. A oração do início do culto foi: enche-me até transbordar. Eu não sei quem fez essa oração no início, mas o céu está pronto para responder. Recebe a alegria do Espírito aí na sua alma. Oh, Espírito Santo, devolve alegria para alguém cear novamente. Porque alguém não vai tomar um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco. Alguém vai voltar a ter alegria da comunhão dos santos, do partir do pão. Cadê você que se afastou do Evangelho? Cadê você que saiu da presença de Deus e quer voltar para Jesus agora? Faz assim com a sua mão. Onde está a primeira pessoa que está? Onde está a primeira pessoa que se afastou do Evangelho, perdeu a alegria, mas quer voltar para Jesus agora? Bora, rápido. Tem uma pessoa aqui na frente. Cadê a próxima? Aí na galeria. Cadê você? Que se afastou da presença de Deus, mas quer voltar para Jesus agora. Faz assim com a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém aqui? Faz assim, ó. Agita a mão. Tem uma mão lá, tem outra mão aqui, tem outra mão ali. Chega aqui mais perto de mim, vem. Vem depressa, vem rápido, vem rápido. Tudo isso aqui aconteceu para Jesus salvar a alma de vocês. Quem é que pode se alegrar porque os céus estão abertos aqui? Tá vindo ali.
Já que é para aplaudir, faz isso com vontade. Tá chegando mais alguém ali. Tem mais alguém para vir? Nós vamos orar por essas pessoas que estão se entregando a Jesus. E eu quero dizer para todos vocês que vieram à frente: o chefe da sinagoga é Satanás, que luta o tempo inteiro para que você não cresça. E toda semente do maligno plantada no coração de alguém está sendo vencida aqui. Para você que está magoado com a igreja, que disse que nunca mais voltaria, eu não sei por que você veio, já que você ficou tão magoado. Mas já que você está aqui, entenda que o Espírito Santo construiu um caminho para o seu recomeço. E se você quer recomeçar a sua história com Deus, aproveita a chance de estar aqui. E se tem mais alguém para vir se entregar a Jesus, saia do seu lugar, venha até a frente, nós vamos orar com você. A igreja vai estendendo as mãos aqui para frente. Quem está do lado deles aí vai intercedendo junto comigo. A igreja pode começar a orar. Podem orar. Tem mais gente chegando. Vão orando. Jesus, manieto valente na alma de alguém. Toda maldição que o pecado trouxe está sendo quebrada aqui pelo poder que é no nome de Jesus. Eles estão saindo daqui para viver em novidade de vida. Por isso toda a guerra travada no inferno, para eles pararem a vida, perderam as forças, porque eles vão seguir a partir de hoje cheios de alegria e cheios do teu Espírito. Nós estendemos as mãos para profetizar sobre eles uma novidade de vida. E toda ação diabólica vai perdendo as forças, para que eles possam ser soltos. A verdade liberta, e eles ouvirão a sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Nós abençoamos essas vidas aqui, pedindo que elas possam prosperar e crescer e prosseguir em te conhecer. No nome de Jesus, com seus nomes escritos no livro da vida, elas saem daqui para seguir cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Saia daqui cheio de alegria,